Olá amigos, boa tarde. Imenso prazer em estar aqui mais uma vez, fazendo o Evangelho, uma mensagem do Evangelho para a nossa querida confraternização espírita jiquense. A saudade está demais, o tempo está passando assim, está voando. E a saudade cada dia aumenta mais de vocês que são trabalhadores, frequentadores da nossa querida confraternização. Então, uma boa tarde para todos e vamos iniciar o nosso trabalho com uma prece inicial. Nós vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, pedir a eles que nos ampare, nos auxilie, aliás, continue, né, que Ele tem feito isso o tempo todo. Então que Jesus possa estar no comando de toda essa situação, toda essa dificuldade pela qual a humanidade vem passando. Nós estamos vivendo um período extra em nossa vida. Então, como nós estamos nas mãos de Deus, de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, temos mais é que confiar que tudo isso vai continuar dando certo. Obrigado, Mestre querido, nossa Mãe Maria Santíssima, aos amigos espirituais que estão sempre conosco. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. A mensagem do dia vai ser uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a melancolia. E essa mensagem começa assim: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? Primeiro nós vamos definir o que seja essa palavra, né? Melancolia. E corremos sempre para aquele nosso professor, né? O dicionário, e aqui ele nos diz o seguinte: melancolia, estado de profunda tristeza, depressão, euforia inversa, né? Melancólico. E vamos para frente porque nós vamos lendo e dando alguns pareceres no sentido do que nós vamos lendo. É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. A doutrina espírita, ela esclarece a todos nós que o espírito é cativo do corpo. O espírito fica preso ao corpo, só tem uma folguinha quando nós dormimos. E aí há um relaxamento, né, das fibras que prendem o corpo ao espírito. E aí o espírito divaga, sai, faz viagens, e essas viagens nos é retratada como sonhos. E essa leitura fala também sobre isso. E vendo que esses esforços são inúteis, caem no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que vos se apoderam, tornando-vos infelizes. Por que disso? Porque o corpo preso, ele sente, tem essa apatia, tem tudo isso. Nós sabemos que por ele estar aprisionado ao corpo, muitas vezes ele quer se libertar, quer se ver livre das situações que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. E aí surgem esses
reveses, né, de abatimento, de tristeza, e causa-nos muita dor. E aí o Espírito François, ele ainda diz o seguinte: acreditai no que eu vos digo e resisti. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha. Esse pode. Que imprevisto, desculpem, meus irmãos. Mas o porquê disso, né? De nosso espírito se sentir assim tão triste, tão abatido. É como eu falei, o que a vida apresenta para nós, muitas vezes o espírito cativo fica submisso a essa prisão, e aí vem esse sofrimento, esse abatimento. Acreditai no que vos digo e resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. E hoje nós chamamos todo esse sofrimento de depressão. Hoje em dia, esse abatimento, essa melancolia nos é apresentado como essa doença que já se foi dita que é a doença do século, que é a depressão. E essa prisão, essa depressão, tudo isso nos causa transtornos assim que é muito difícil de enfrentar. Muitas vezes as pessoas conversando com terapeutas saem da dificuldade, muitas vezes se libertam, mas há casos que se torna clínico e precisa de medicamento. E hoje essa melancolia, né, que naquela época chamava-se melancolia, hoje nós temos aí como depressão, síndrome disso, síndrome de pânico, daquilo outro. E muitas vezes nós sofremos muito, as pessoas sofrem muito com essa doença do momento. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação. Olha essa colocação. Esperai o anjo da libertação. Nós, todo o período da humanidade, tivemos aquela figura bem macabra, de preto, com a foice na mão, uma caveira, e chamado de morte. O símbolo da morte e tal. Hoje a doutrina espírita, nessa mensagem, a melancolia, François de Geneve, ele trocou essa expressão. Em vez de morte, ele usou anjo da libertação. Veja como é uma coisa mais suave. E trata-se realmente disso. Porque quando nós passamos por esse fenômeno chamado de morte, que foi criado aquele personagem bem tétrico, bem fechado, nós estamos tendo uma libertação. O espírito está se libertando do corpo físico, está retornando à verdadeira vida, ao plano espiritual, e com isso está realmente se libertando deste cativeiro que nós já falamos, que é quando o espírito está preso ao corpo físico. E esse espírito vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Olha essa colocação, não é bem mais suave? Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra
uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Então, nós estamos aqui com um fim, com um fundamento, com uma missão, uma forma de crescer, de evoluir. E a doutrina espírita, ela nos passa muito bem essa mensagem de que estamos aqui sim numa missão, no cumprimento de um dever, que é o de nós, como espíritos eternos que somos, nós crescermos, nós evoluirmos. A missão é essa, é crescer, é evoluir, é se tornar cada vez mais honrado, espírito cada vez mais voltado aos princípios divinos, aquele que Jesus nos ensinou e que todos nós sabemos que é a missão de nós aqui na Terra. E se no curso dessa prova, sim, aí nós vamos lembrar que Jesus falou, né, que essa missão aqui na Terra não é uma missão fácil. Tanto é que ele falou que a felicidade não é deste mundo. Com isso, Jesus não falou que era ruim para nós isto. Jesus falou que a Terra não é um mundo de felicidade, não é um mundo feliz. A Terra, nós temos realmente momentos felizes quando estamos aqui na Terra, mas feliz, mundo feliz nós ainda não somos. Nós estamos num mundo de provas e expiações e estamos já no decorrer desse corte, desse desligamento de mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Quando nós estivermos realmente dentro desse mundo de regeneração, nós já não vamos ver tantas coisas ruins acontecerem conosco. Nós não vamos ver mais pessoas querendo se sobrepor às outras. Essa bobagem de racismo, de tanta coisa que nós, tanto erro, tantas vontades que nós queremos impor aos outros, tudo isso vai ser substituído. E nós temos é que confiar em Deus. E nós temos que buscar ajuda para sair dessas situações difíceis. Nós temos que trabalhar, pedir apoio. Muitas vezes, gente, nós encontramos assim uma palavra amiga numa pessoa que muitas vezes está até sentado ali pedindo uma esmola, né? Quantos vídeos nós estamos vendo aí nas redes sociais de pessoas dando exemplos assim de grandeza de alma, mesmo estando elas naquela situação tão difícil. Então, busquem ajuda, busquem um terapeuta, busquem um padre, um pastor. Nós espíritas trabalhamos muito também com esse lado de buscar orientar, passar livros de autoajuda, livros que vão abrir a nossa mente para superar essa situação difícil. E como nós vimos aqui, Jesus, ele prometeu para todos nós um consolador. E eu já li uma vez uma revista de uma determinada igreja protestante que dizia que era muita presunção dos espíritas se colocar como terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus. E quando Jesus falou, eu vos enviarei um consolador, e veio essa equipe espiritual tão magnífica e trouxe essa orientação, essa informação para Kardec, Allan Kardec, Hipólito Leon Denisard Rivail, que transformou na doutrina espírita, que é realmente um consolo para muita gente seguir as instruções, as orientações, os ensinamentos
da doutrina espírita. Então, nós não fomos nós que falamos assim, ó, nós somos a terceira revelação. Não, isso foi se chegando a conclusões pelos consolos, pelas consolações que ela veio trazendo para a humanidade. E quando uma pessoa busca conhecer a doutrina espírita sem preconceitos, sem tititi, mimimi, sem revolta, a pessoa realmente vê que tem um fundamento nessa de ser a doutrina espírita, o Consolador prometido. E nós estamos dentro de uma situação, de uma época, em que muitas pessoas mesmo, quando entram nessa melancolia, que hoje o nome é depressão, ficam em situação bem difícil. E muitos, nós estamos vendo isso aí, tem até um mês decretado, declarado como o mês da prevenção de uma solução que muitas pessoas buscam, que é o suicídio. E nós, espíritas, temos encontrado muitas pessoas nessa situação e a doutrina espírita tem ajudado a muitas pessoas saírem dessa situação. Nós temos no manancial espírita, dentro dos livros que compõem a doutrina espírita, um livro chamado Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, que é uma obra fantástica nesse sentido. E quando nós estamos aqui agora falando para ter cuidado com o que nós achamos, as pessoas às vezes acham que é solução através do suicídio, nós temos essa indicação desse livro, Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, porque ele trata, o livro todo é sobre isso, Memórias de um Suicida. Então são casos de pessoas que se suicidaram e se precipitaram, entraram em problema, em dificuldade, e aí acharam que o suicídio ia ser a solução para eles, no caso. Um desses era um senhor, vejam bem, já é parte do livro, era um senhor português que tinha uma vinícola muito bem conceituada, as pessoas gostavam muito do produto dessa vinícola, e ele era super bem sucedido. Mas teve uma época de crise que ele entrou em dificuldade e começou a não ter condição de sequer, caíram tanto as vendas que ele não teve sequer condição de pagar os seus funcionários. E dificuldade, ele foi usando o patrimônio que tinha, foi se desfazendo para pagar os funcionários, e chegou uma época em que ele estava totalmente sem como solucionar esse problema. E ele achou que o suicídio seria a solução. Ele era casado, já tinha 2 filhos jovens e uma criança de 5 anos, que era a maravilha de sua vida. Então, ele se precipitou, entrou na tal da melancolia, que hoje é depressão, e não achou saída, e achou que a única saída que ele tinha era o suicídio. Feito, cometido o ato, ele foi para o mundo espiritual, lá onde fica o Vale dos Suicidas. Imaginem vocês, vai servir aqui agora como um trabalho sobre o suicídio. Imaginem vocês um vale, uma região só
habitado por suicidas. Gente, imaginem vocês uma vila, uma região, por exemplo, a nossa Chapada Diamantina, aquele espaço todo, ser habitado por espíritos que se suicidaram, que retornaram ao mundo espiritual através do suicídio. Como é a vibração nesse ambiente? A dor que a pessoa sentia antes não morre com a morte do corpo físico. Acompanha ele. Toda dificuldade, todo sofrimento, tanto é que se fala que no Vale dos Suicidas o chão é podre, é lama, é mau cheiro o tempo todo. E as pessoas vivem, muitos deles, se arrastando nesse ambiente. Então, quem se suicida está praticamente buscando isso para si. Eu fiz outro dia um comentário que quando uma pessoa vai, por exemplo, abrir um comércio, ele primeiro sonda o que é que ele vai abrir como comércio, o que é que ele vai proporcionar, quantas pessoas ele vai precisar para trabalhar com ele, o local, tudo isso. E ele abre o negócio dele. O suicida faz isso? Estuda se tem pró e contra? Eu lhes asseguro que pró não tem, só tem contra. É uma situação que não existe pró e contra. O suicídio só tem dor, sofrimento. A pessoa que se suicida leva consigo todo o seu peso, todo o seu sofrimento, toda a sua dor leva consigo. Porque ninguém vira santo quando morre. Principalmente se for através do suicídio, que é o pior atentado que uma pessoa possa fazer. Matar outra pessoa pode ser uma discussão, um desentendimento, tudo bem. Um matou o outro, ficou nervoso, mas matar a si próprio é um atentado contra Deus, contra a lei divina, porque a vida é um dom de Deus. Então, quem se suicida faz justamente isso, esse atentado contra as leis divinas. Então, quando ele vai para o mundo espiritual, é tanta dor, tanto sofrimento que existe esse ambiente chamado Vale dos Suicidas. Então a melancolia pode levar a pessoa a esse sofrimento, essa depressão, esse mal-estar, nada tá bom. Dizem que quando a pessoa se suicida na depressão, que ele não quer se matar, que ele quer matar a dor. Só que não, gente, não acontece isso. Não mata a dor. A dor vai com a pessoa. A dor segue com ele. Então ele vai passar por um período de muita dor. E este senhor, dono da vinícola, ficou nesse Vale do Suicida por vários anos, sofrendo, lembrando de tudo, vendo o problema, se foi por enforcamento, se foi por tiro, por qualquer coisa, por se jogar no despenhadeiro. Ele fica o tempo todo sofrendo, remoendo esse instante. E quando este senhor foi resgatado pela espiritualidade maior, ele já estava sofrendo. Aí quando lembra de Deus que pede ajuda, a espiritualidade vai lá auxiliar. E quando ele foi socorrido, ele descobriu que 4 dias após ele ter se suicidado, a sua empresa fez uma grande venda e saiu da situação difícil. Então quer dizer que o suicídio foi em vão. Ele se suicidou, tinha um estoque muito grande, a empresa, a indústria dele de vinho, fez uma grande venda 4 dias após o suicídio. Só que aconteceu o quê?
a mulher não soube administrar, começou a perder e vendeu a vinícola. O seu filho, que era um jovem adolescente, por não ter mais como suprir o seu luxo, começou a roubar. Se delinquiu e entrou numa situação e foi logo preso. A filha não teve também, a moça adolescente, não teve como se manter, foi se prostituir no cais. E a pequenininha de 5 anos também aconteceu o mesmo, cresceu, ficou moça e passou por isso. A mulher, eu não me recordo o que aconteceu com a mulher, mas vejam vocês que era algo que podia ser evitado se não fosse a precipitação. É por isso que Jesus vigiai e orai. Quando ele fala vigiai e orai, é para que nós mantenhamos a nossa calma, o nosso equilíbrio, para que possamos superar esses obstáculos. Difícil, né, gente? Contei uma parte do livro Memórias de um Suicida, mas tem muito mais. Tem muito mais. E tem um último parágrafo dessa mensagem que diz assim: e se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombares sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes. Olha aí a força que ele não teve. Sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai decisivamente, pois são de uma curta duração. Olha o que foi dito aqui em 1868, se não me engano, 67, 68, quando foi lançado o Evangelho. E o livro Memória de um Suicida veio muito tempo depois. Então é de curta duração e deve conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Fica pesado, não ficou esse vídeo falando tanto de suicídio, de tanta coisa, mas nós estamos vivenciando uma época que não está muito diferente, não. Nós estamos vendo irmãos nossos desencarnando assim aos montes. Dezenas, centenas, milhares já morreram, centenas de milhares, né, já morreram. E nós precisamos buscar o equilíbrio, buscar nos manter conscientes. Nós precisamos nos conscientizar e respeitar. Quanto à melancolia, meus irmãos, esperem. Estando você melancólico, deprimido, com síndrome disso, síndrome daquilo, de pânico, não queira antecipar fato, coisa nenhuma. Vamos ter paciência, vamos confiar em Deus, confiar em Jesus, porque Ele disse que não desampararia nenhum dos seus filhos. E nós vamos agora para a nossa mensagem final, que diz o seguinte: abraço de filho. Abraço de filho deveria ser receitado por médico. Há um poder de cura no abraço que ainda desconhecemos. Abraço cura ódio, abraço cura ressentimento, cura cansaço, cura tristeza. Quando abraçamos, soltamos amarras. Perdemos por instantes
as coisas que nos têm feito perder a calma, a paz, a alma. Quando abraçamos, baixamos defesas e permitimos que o outro se aproxime do nosso coração. Os abraços se abrem e os corações se aconchegam de uma forma única. E nada como o abraço de um filho. Abraço de eu amo você. Abraço de que bom que você está aqui. Abraço de ajude-me. Abraço de urso. Abraço de até breve. Abraço de que saudade. Quando abraçamos, a felicidade nos visita por alguns segundos e não temos vontade de soltar. Quando abraçamos, somos mais do que dois. Somos família, somos planos, somos sonhos possíveis. E abraço de filho deveria, sim, ser receitado por médico, pois rejuvenesce a alma e o corpo. Estudos já mostram com clareza os benefícios das expressões de carinho para o sistema imunológico, para o tratamento da depressão, melancolia e outros problemas de saúde. O abraço deixou de ser apenas uma mera expressão de cordialidade ou convenção para se tornar veículo de paz e símbolo de uma nova era de aproximação. Se a alta tecnologia, mal aproveitada, nos afastou, é o abraço que irá nos unir novamente. Precisamos nos abraçar mais. Abraços de família, abraços coletivos, abraços engraçados, abraços grátis. Caem as carrancas, ficam os sorrisos. Somem os desânimos, fica a vontade de viver. O abraço apertado nos tira do chão por instantes. Saímos do chão das preocupações, do chão da descrença, do chão do pessimismo. É possível amar de novo, semear de novo, é possível renascer. E os abraços nos fazem nascer de novo. Fechamos os olhos e quando voltamos a abri-los, podemos ser outro, vivendo outra vida, escolhendo outros caminhos. Nada melhor do que um abraço para começar o dia. Nada melhor do que um abraço de boa noite. E assim, abraço de filho deveria ser receitado por médico várias vezes ao dia em doses homeopáticas. Mas, se não resistirmos a tal orientação, nada nos impede de algumas doses únicas entre essas primeiras em situações emergenciais. Um abraço demorado regala pela chuva dos olhos de desabafo, de tristeza ou de alívio. Regado pelas chuvas dos olhos de desabafo, de tristeza ou de alívio. Um abraço sem hora de terminar, sem medo, sem constrangimento, medicamento valioso, de efeitos colaterais admiráveis para a alma em crescimento. Mas, se os abraços que desejamos abraçar estiverem distantes, ou não mais presentes aqui, o que fazer? Aprendamos a abraçar com o pensamento. O pensamento e a vontade criam outros braços e nossos amores se sentem abraçados por nós da mesma forma. São forças que ainda conhecemos pouco e que nos surpreenderão quando as tivermos entendido melhor. Abraços invisíveis a olho nu,
mas muito presentes e consoladores para os sentidos do espírito moral que somos, do espírito imortal que somos todos nós. E essa mensagem saiu da redação do Momento Espírita e ele está disponível no CD Momento Espírita número 27 da editora FEP. E foi lançado em 30/3/2015. Meus irmãos, vocês viram que o abraço, como foi lido nessa mensagem final, é um excelente remédio. Principalmente para quem está nesse estado de melancolia, depressão. Que possamos ser úteis a essas pessoas, dando esses abraços bem solidários, bem irmãos, bem crísticos, que possamos colocar Cristo em nossa vida e nesses abraços também para essas pessoas. Nós queremos agradecer a Jesus, que Ele possa nesse momento estar em nossa tela mental, nos amparando, nos auxiliando, trazendo para nós o conforto que com certeza nossa Mãe Maria Santíssima também está querendo para todos nós. Meus irmãos, muita paz e aquele abraço.